os corneteiros os corneteiros dos nossos dias, irmãos, estão olhando a Globo, né? Estão olhando, irmãos, as manchetes. Estão preocupados quem vai ser o próximo presidente. E o Senhor tem mostrado para nós, o mundo jaz no maligno. Vai de mal a pior. Você tem esperança nesse mundo? Você tem esperança? Não pode ter. Nós não temos. A nossa esperança, irmãos, não é nem no mundo. A nossa esperança não tem nada a ver com circunstância. A nossa esperança é uma pessoa. E ela não morre. Ela está viva. Agora, a esperança do mundo, irmãos, segundo eles, é a última que morre. A nossa esperança é viva e é eterna. Então, qual é o papel dos trombeteiros? Esse é um ponto que eu preciso olhar com vocês. Vamos aqui rapidamente fazer uma leitura no livro do profeta Ezequiel. Vamos ler os versículos 1 a 4. Eu citei ontem. E não quero prolongar muito a nossa reunião aqui. Eu quero, no máximo, em 30 minutos, terminar para a gente ter a mesa. Nós extrapolamos um pouco o horário aí do café até a palavra aqui, os irmãos, por causa da grande multidão, e tivemos algumas dificuldades. E por isso nós vamos ter que resumir um pouco essa palavra. Eu não gostaria que os irmãos fossem almoçar lá para as 2 horas. E, então, para mim, eu não sei os irmãos, mas eu estou muito satisfeito. Hoje pela manhã eu estou muito satisfeito. O Senhor nos encheu muito da sua presença, da sua palavra. Mas deixa eu só concluir aqui e assim a gente vai prosseguir na mesa do Senhor. Ezequiel capítulo 1, os versículos 1 a 4 diz: acontecendo no 30º ano, no 5º dia do mês, do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, ele estava no meio. É interessante, irmãos, que o profeta é aquele que está no meio da situação. Ele não é alguém à parte. Ele não é alguém fora. Ele está no meio. Ele está vivendo um problema, as lutas, as dificuldades, as limitações. Aí diz assim, junto ao rio Quebar, olha que coisa linda, se abriram os céus, céus abertos. Irmãos, que coisa impressionante. Isso aqui para mim define ministério, define serviço. Define o vaso adequado. O vaso adequado é aquele que tem um céu aberto sobre ele. E segundo, é alguém que tem revelações. Ele diz, eu tive visões. Visões de quê? Visões de Deus. Em primeiro lugar, ele teve uma visão de Deus. Depois ele teve uma visão da obra de Deus. Mas nós queremos mudar a ordem. Nós queremos ter uma visão da obra, visão do que temos que fazer, visão do que deve ser feito. Ezequiel, com certeza, ele sabia que tinha muitas coisas para fazer, mas ele não era movido pelas necessidades. Porque a visão de Deus traz para nós devoção. E a visão da obra de Deus traz para nós a responsabilidade do serviço. Sem devoção não há serviço, irmãos. Por isso que as pessoas acreditam que seminários formam o vaso. Teologia acadêmica forma vasos. Não forma, irmãos. Vai te dar informações, mas não vai te dar formação. A formação vem com a visão de Deus. A formação vem com a devoção. Aí você começa a entender. Aí ele diz, no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro, olha a situação está aqui, era o cativeiro. Deixa eu resumir isso em poucas palavras. Opróbrio. O templo em Jerusalém estava destruído, os muros estavam destruídos. A arca de Deus estava lá no templo do deus Marduk, na Babilônia. Situação opróbria. Essa palavra, se você entende ela bem, você sabe o que eu estou dizendo. Cativeiro é um outro nome para nós traduzir por caos. Espiritualmente era um caos. Espiritualmente, caos. Os profetas estavam sendo levantados. Quais são os profetas aqui, irmãos? Agora, esse caos que ele está falando, que aconteceu lá atrás, vocês acham que não está acontecendo agora? É um caos.
E qualquer filho de Deus é atacado, é agredido, de uma forma ou de outra. Porque o inimigo usa as pessoas, pessoas de bem, os próprios filhos, o cônjuge, os pais. O inimigo usa todos para atacar aquele que é filho de Deus. Isso sempre foi assim. Daniel na Babilônia, Daniel no palácio e Ezequiel junto ao rio Quebar. Não eram muitos. Depois nós temos mais outros dois, Ageu e Zacarias, um pouco mais adiante. Aqui está. Aí ele vai dizer justamente isso. Veio expressamente, essa palavra expressamente no hebraico, não quer dizer simplesmente claramente. Não. Muito cuidado com essa palavra. Porque, a princípio, nós pegamos uma tradução em português e vemos que faz sentido. Veio expressamente, veio claramente. Não há dúvida do que Deus falou. O sentido aqui não é esse. O sentido hebraico é com urgência. Deus me falou. É que a outra característica nossa, do vaso adequado para esse tempo. É alguém que tem a urgência de Deus no seu coração. Meu irmão, eu falo para você, mas eu falo a mim também. Será que nós temos o peso da urgência de Deus no nosso coração? Será? Será que a gente tem esse assombro da urgência de Deus? Aquela sensação é, eu não tenho muito tempo. Eu vou dizer que a obediência leva à urgência. E a urgência leva à responsabilidade. É isso que eu notei esses dias. Obediência. Obediência a quem? Obediência a Deus. O que aconteceu no Éden? Desobedeceram a Deus. O que aconteceu quando se desobedeceu a Deus? Se cortou a ligação espiritual que tinha com Deus. Só Jesus Cristo que pôde restabelecer, para quem crer nele, uma ligação espiritual de novo com Deus. Só através do Filho. Antes de Cristo e depois da desobediência no Éden, Deus agia através do Espírito Santo pontualmente em algumas pessoas chamadas homens, né, de Deus. Um filho de Deus, um homem de Deus. Falava homem de Deus, não é filho não. Filho é só depois de Jesus Cristo. E todas essas coisas que aconteceram fisicamente, estão na história, estão na Bíblia, e que ocorreram, hoje tem uma figuração espiritual para nós. Vida espiritual, você começa a discernir isso, entender isso. E qualquer um tem acesso a isso, só crer em Cristo. E viver por Cristo, para Cristo, espiritualmente. O problema é o mundo. O mundo jaz no maligno e ataca aquele que quer nascer de novo. Ou que nasceu de novo, melhor. E nós estamos testemunhando isso, como cristão verdadeiro. Eu não tenho muito tempo. Talvez nós não teremos o tempo suficiente para o que será necessário ou para o que se deve ser feito. É isso que eu tenho que me perguntar. Eu tenho muito tempo? Será que eu tenho tempo suficiente? O detalhe dessa palavra é justamente esse, é urgência. É o tema dessa conferência, é urgência. É urgente, irmãos. Deixa eu dizer para vocês, é urgente. Nós não deveríamos permitir que haja uma outra conferência tratando desse tema. Até se possível for, irmãos, que não haja mais nem conferência. Que essa seja a última. Que a próxima seja as bodas do Cordeiro. Então ele diz, veio com urgência. Meu irmão, minha irmã, eu não sei aonde e como você está na sua peregrinação de serviço ao Senhor. Mas eu queria te encorajar a algo. Peça para Deus, Senhor, coloca urgência no meu coração. Amém. Coloca urgência. Ezequias estava lá no meio, irmãos. Ele via tudo. Ele conhecia a história. Ele sabia o porquê daquela situação.
ele se preparou para ser um sacerdote. Foi justamente no ano em que ele deveria iniciar o seu